Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoa você e o seu dia. Obrigado por estarmos juntos para celebrar nesta oração da manhã o encerramento deste mês de fevereiro. E a palavra de Deus nos conduz a um dos ensinamentos mais exigentes do Evangelho: amar além das medidas humanas. Por isso, o tema que eu trago para você hoje é este: amar além das medidas. Amar quem nos ama parece fácil. Amar quem pensa como nós é natural. Mas amar quem nos feriu, quem nos criticou, quem nos rejeitou, isto já ultrapassa nossas forças humanas. Santo Agostinho dizia: o amor cristão começa onde termina o amor humano. Porque o amor humano é isso. A pessoa me é afável, eu fico afável com ela. A pessoa é cara feia, eu largo para lá. A pessoa me trata bem, eu passo a amar essa pessoa. Me maltratou, eu odeio. Então, esse amor cristão que termina onde o amor humano se conclui é muito interessante para a nossa meditação. Porque amar os inimigos não nasce da emoção, mas da graça de Deus que entra no nosso coração e diz: perdoa. Perdoa aquele que assassinou seu filho, perdoa aquele que assassinou seu pai, assassinou sua mãe. Perdoa sua mãe pelos abortos que ela fez e que impediu que você tivesse mais irmãos. Perdoar. São Máximo Confessor, que é do século VII, ensinava: quem ama verdadeiramente não separa amigo e inimigo. Bem, os santos chegaram a esse patamar de amar profundamente o próximo, a pessoa humana. Nós, às vezes, ainda temos nossas dificuldades, mas Deus, Ele sempre tem paciência conosco para que nós possamos crescer interiormente e um dia chegar a esta consciência profunda do verdadeiro amar, que transcende as emoções, que transcende realidades pueris na nossa vida e nos ingressa nesse grande poder da misericórdia. Portanto, a Quaresma 2026 que estamos celebrando nos convida a ampliar o coração. Não se trata de concordar com tudo, mas de não deixar o ódio criar raízes. Nós vivemos hoje no Brasil uma disputa de ódio muito grande entre as duas direções ideológicas que move a nossa política. E a gente tem visto uma criação desse ódio, dessa revolta no coração das pessoas em relação a outras pessoas. Então o Brasil hoje está dividido, o mundo está dividido com essas correntes de ódio. Mas é interessante que quem diz que há um gabinete do ódio é exatamente aqueles que promovem o ódio. Promove coisas que eu nem vou elencar aqui, para não alongar no nosso programa, que vocês já conhecem isso. Então, eu não preciso concordar com tudo nas pessoas, mas a gente precisa aceitar, sem derrubar a fraternidade. E a Quaresma, ela é esse convite a viver a via do amor universal, que é um sinal do coração transformado pela graça divina. Ela nos convida, a Quaresma, a esta mudança profunda do nosso interior, nos ampliando para alcançarmos as virtudes de Cristo
e ao menos as virtudes dos anjos e dos santos. Não se trata de concordar com tudo que as pessoas dizem, repito, mas é de não deixar que o ódio nasça no nosso coração porque aquela pessoa pensa diferente. Eu não tenho essa dificuldade, eu lido com os dois lados, embora a gente não concorde com esse lado que persegue a igreja, que faz aborto, que promove a educação de gênero, a gente não concorda com isso e nem ceba isso, mas isso não impede que eu trate bem as pessoas que estão nesse viés dessa mentalidade tão esquisita. Santa Teresinha de Lisieux, do século XIX, dizia que oferecia pequenos gestos de bondade justamente às pessoas mais difíceis. Isso é verdade. Na autobiografia de Santa Teresinha nós podemos conferir isso, né? Ela dizia que são nesses pequenos gestos que nós fazemos, às vezes um sorriso, um boa tarde com amor, um bom dia com vigor espiritual, uma paz de Cristo dirigida a alguém. Então são pequenos gestos que exatamente externa a bondade. A gente precisa aprender isso com Santa Teresinha do Menino Jesus. Gestos de bondade às pessoas mais difíceis. Amar é sorrir quando o coração custa, quando o coração não quer, mas você força a essa graça. Isso não é falsidade. Quantas divisões existem hoje? Famílias divididas, comunidades feridas, amizades quebradas, mas o Senhor nos convida a sermos pontes onde existem os muros da divisão. Porque nós católicos, cristãos, nós somos chamados a sermos promotores da paz. É uma exigência que nosso Senhor coloca sobre nós, né? Amar além das medidas não significa permitir injustiças, mas escolher não responder ao mal com o mal. São Francisco de Assis, que viveu ali século XII, XIII, rezava: onde houver ódio, que eu leve o amor. Essa é verdadeiramente a lógica do Santo Evangelho deixado por Jesus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Talvez alguém esteja lutando com sentimentos difíceis. Não se condene. Apresente essas dificuldades ao Senhor, na confissão, na direção espiritual. O amor cristão é um caminho que se aprende aos poucos. Nós não nos tornamos católicos realmente praticantes de um dia para o outro. É um processo, você participa do encontro, você é evangelizado, vai crescendo, entra na catequese, e depois você vai amadurecendo a sua fé, e o amor, consequentemente, vai brotar com mais fluência dentro do seu coração. Porque o amor cristão é esse caminho, repito, que nós aprendemos aos poucos. Hoje vamos pedir ao Senhor nosso Deus um coração maior, um coração capaz de abençoar, mesmo quando tudo parece muito difícil. Que Deus nos ajude a subir o monte da santidade, a alcançar a santidade, vencendo essas dificuldades do nosso coração, do nosso dia a dia, assim seja. O Santo Evangelho de hoje é uma continuidade do Sermão do Montanha, que nós temos lido nesse dia.
onde Jesus disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos uns aos outros. Isso aqui é Mateus 5, 43, 48, é Jesus desmontando na presença dos fariseus, dos seus inimigos, o evangelho no verdadeiro, real sentido que deve ser aplicado na nossa vida de cristãos. E nosso Senhor repete, mais uma vez, rezai por aqueles que vos perseguem, ou seja, rezai pelos seus inimigos. Se nós rezamos por tantas pessoas que nos pedem oração, que você não sabe nem de onde é, por que também não rezarmos pelos que nos perseguem? Por aqueles que nos pisam, por aqueles que colocam dificuldades para a nossa vivência. Reze também por eles. Consagre-os no altar de Deus. Aquele vizinho difícil, aquela pessoa que nunca vai à igreja e que te maltrata, que te persegue. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Depois nosso Senhor revela o motivo. Assim vos tornareis filhos do mesmo Pai que estais no céu. Se a gente ama, se a gente entrega a vida como deve, a promessa é grande. Tornar filhos de Deus na eternidade, nos céus. E essa palavra, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, é o alento, é a fortaleza que nós devemos acolher com toda grandeza de alma. E nosso Senhor conclui com uma frase muito exigente: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Aqui, meu irmão e minha irmã, a perfeição cristã é compreendida como o amor que ultrapassa limites e barreiras. Olha como é bonito isso. A perfeição cristã é o amor que atravessa, que ultrapassa os limites humanos, as barreiras que nos impedem de amar, de crescer, de adorar o nosso Deus. Fica para nós esse ponto de meditação do programa de hoje, a necessidade de perdoar, a necessidade de ter um coração livre, um coração sem ódio, um coração que não guarda rancor, um coração que medita dia e noite a palavra do Senhor. É o que eu desejo para você dentro desta quaresma. Reconciliar com quem te ofendeu, mergulhar nesse lago da misericórdia e entender que é muito bom, que é grandioso você ser um católico com um coração livre, libertos para o verdadeiro amor. É o que nós devemos buscar e ser. Te convido agora à oração nesta bonita manhã, último dia do nosso mês. Nós queremos colocar tudo sob o manto de Nossa Senhora. Senhor nosso Deus, alarga o nosso coração, ensinai-nos a amar além das medidas e perdoar além das feridas, e abençoar mesmo quando tudo custa. Que a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, está aqui, nos conduza pelo caminho da caridade, transforme nossa vida em sinal do teu amor. E com Padre Pio, nós podemos dizer nesta manhã bonita: fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Conceição,
Que o seu coração seja um coração tresmalhado pelo grande amor de Deus, sobretudo você doente e sofredor. Peça que venha ao seu coração a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado final de semana para você e os seus, e vamos nos preparar bem para a Santa Missa de amanhã. Fique todos em paz.